Pessoal, bom dia. Hoje a gente tem um tema para lá de interessante. Estou aqui com os meus colegas Mariana, Guilherme, Marden. Só para lembrar que o nosso Let's VAT Talk, em princípio, é uma vez ao mês, mas como a nossa área é super divertida em relação a novidades fiscais, e esse ano ela está mais divertida ainda, eu acho que a gente, né, nós nos vimos compelidos a fazer com mais frequência. Mas, de qualquer maneira, a próxima edição está marcada para o final de abril. Tá? A gente já tem tema e nós já temos data. Tá? Então, não esqueça de se inscrever, como que o pessoal do YouTube fala, coloque o sininho, coloque a notificação e nos siga nas redes sociais, que no final de abril a gente vai ter outro. Claro que se surgir algo ultra importante nesse meio tempo, a gente acaba fazendo mais um, né? Mas você já pode aí preparar, porque no final do mês que vem a gente tem um outro tema super atual, super importante, como vocês estão acostumados aqui com o nosso webinar, Let's VAT Talk, super prático também, tá? E hoje, logicamente, o evento também é super prático, né? A gente vai falar sobre o ressarcimento do ICMS nas vendas com a base presumida superior àquela realizada realmente pela empresa. E é engraçado porque esse tema é igual aquela frase, eu adoro o filme, do Denzel Washington, não sei se vocês viram aquele filme O Protetor, que o Denzel Washington é um cara que foi do serviço secreto ou da CIA, não lembro bem a agência que ele participava, e saiu, virou um cara anônimo e ajudava as pessoas, assim, pessoas aleatórias, né? E ele estava lá combatendo uns russos nos Estados Unidos, a máfia russa, etc. E aí, de repente, ele sentou no restaurante para conversar com um desses caras da máfia e falou assim, ó, "You pray for rain, you got to deal with the mud too." Ele nunca mais esqueci essa frase. Você aprende as coisas onde você menos espera, né? Que se você reza pedindo chuva, você tem que saber lidar com a lama. E o contribuinte é cheio de fazer isso. Inclusive, a questão da transferência, do ICMS na transferência de estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, foi a mesma coisa. Né? Foi lá reclamar e a gente acabou recebendo algumas consequências que a gente não gostaria. E aqui também, né, nós fomos lá reclamar, olha, a minha base presumida é maior do que o preço realizado, então eu quero meu dinheiro de volta. Calma, mas nós, estados, também queremos se você realizar um valor menor do que aquele... se você realizar um preço maior do que aquele da base presumida, então eu também quero. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no âmbito tributário com aquilo que a gente está pedindo. Né? E não é só isso. Quando a gente vai fazer um pedido de consulta esperando uma solução, na verdade, pedido de consulta, a gente já tem que saber a resposta. A gente só quer confirmar a resposta. Porque dependendo do que você perguntar, você vai receber uma resposta que você não quer ouvir. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o evento principal, sobre isso. Os meninos vão mostrar como que funciona, o estado da arte hoje, o que está por trás, e a gente vai, lógico, que é o nosso principal ponto, colocar de maneira prática como as empresas devem proceder. Né? E é lógico que aqui no escritório a gente tem tecnologia para fazer isso automático, mas a gente vai mostrar por detrás das cortinas como é o cálculo que deveria ser feito. Tá? Ontem eu estava até brincando com os meninos, como num relógio, a gente vai tirar a parte de fora do relógio para mostrar como é que funcionam as engrenagens disso aí. Tá? Mas antes da gente chegar lá, a gente vai só comentar algumas notícias recentes para vocês. Eu vou colocar aqui na tela. São 4 notícias recentes que a gente selecionou, que são importantes, são relevantes no nosso ponto de vista. E para quem ainda não sabe ou gostaria de ter mais detalhes, nós vamos comentar agora. Tá? E aquela pergunta clássica, estão vendo minha tela? Ótimo. Beleza. Vou colocar aqui.
Ok. A primeira é essa da esquerda, que é a redução do IPI, de maneira flat, de maneira homogênea, linear para todos os produtos. Isso aqui foi uma novela, né, gente? Isso aqui foi uma novela. E é engraçado porque hoje, a gente estava até comentando aqui antes de começar, hoje no dia 31/3, é esperado um novo decreto que vai mudar novamente essa questão. Então, o que é esperado hoje? Tá? Primeiro, é esperado uma nova redução, né, para chegar à soma entre aquela redução de 25% que houve e a de hoje a 33%. Então, espera-se que o decreto venha reduzir em 8 pontos percentuais o IPI. Essa é uma coisa importante, vocês viram na mídia, etc. Mas uma coisa que também se espera do decreto de hoje, e a gente já olhou no Diário Oficial e ainda não saiu, pode ser que ao longo do nosso webinar isso aconteça. A gente está aqui fazendo o refresh do site, do Diário Oficial, para ver se sai alguma coisa e a gente já comunica. Tá? Que é aqueles produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus, espera-se que essa redução que ocorreu, ela seja revogada. Ou seja, a gente vai ter a recomposição das alíquotas que existiam lá atrás. Só lembrando, pessoal, que as alíquotas do IPI estão na TIP, na tabela do IPI, que também é um decreto. E essa tabela mudou no final do ano passado. Só que a vigência mesmo, o início da produção de efeitos dela vai ser a partir de amanhã, 1º de abril, foi eleito o dia para começar. E essa redução do IPI que teve recentemente no governo Bolsonaro, ela faz referência à tabela de IPI antiga, que hoje é o último dia dela. Hoje ela está se despedindo. Então, esse decreto que a gente está esperando que seja publicado hoje, vai corrigir esse erro e vai fazer referência a essa nova tabela que começa amanhã. Tá? Então, isso é uma expectativa nossa, que esse erro seja corrigido. A gente tem 2 caminhos aqui, mas analisando, inclusive, a questão de receita esperada, redução da receita esperada com a cobrança do IPI, na nossa opinião, o IPI daqueles produtos produzidos na Zona Franca de Manaus serão restabelecidos de acordo com o que estava antes. E não vão permanecer com a redução de 25% e apenas não serão agraciados com essa nova redução de 8%. Tá? Isso é o que se espera com as notícias que a gente viu. Mas tudo pode acontecer, porque a gente também estava brincando há pouco de que o governo não tem muito cuidado com as questões legislativas, com as questões de produção de norma, e a gente espera ainda erros nesse decreto que vai ser publicado hoje. Tá? Bem, esse em relação à redução do IPI. O segundo ponto, que é o novo ICMS sobre os combustíveis, que a gente já comentou também no nosso último encontro aqui, na segunda edição do Let's VAT Talk, e houve a publicação do convênio ICMS do CONFAS, é o número 16 desse ano, que ele veio regulamentar o cálculo do ICMS. E aí me lembra uma outra coisa, esse convênio. Eu vou falar o que mudou e o que está me lembrando. Não sei se vocês conhecem aquele quadro do Pedro Américo, é famosíssimo, que é o Grito do Ipiranga. Assim, com certeza, se você nunca viu ele de frente, porque ele está no Museu do Ipiranga, e o Museu do Ipiranga está fechado há muitos anos, inclusive talvez vai ser reaberto esse ano, que é aquele quadro em que o Dom Pedro está lá às margens do Ipiranga proclamando a independência. E ali estão soldados da Guarda Real em cavalos lindos, belíssimos, pareciam até aqueles de raça árabe, persa e etc., grandes e tal. Mas a história conta que o que aconteceu na realidade foi o seguinte: como eles saíram de Santos e subiram a serra, os cavalos normais eles não aguentavam o tranco. Então, era tudo jumento. Vocês já viram o tamanho de jumento, jumento é pequeno.
Então, para aguentar subir a serra, todos aqueles cavaleiros não eram cavaleiros, talvez seriam jumenteiros. Então, essa é a primeira coisa. Então, aquele quadro que a gente vê, aqueles cavalos bonitos, na verdade, não eram cavalos, eram jumentos. E segundo que, não é que Dom Pedro adorava o Ipiranga e achava belíssimo o Ipiranga. Diz a história que ele estava com dor de barriga e ele não poderia ir mais longe do que aquilo, porque ele precisa estar perto do rio para fazer suas necessidades. Então, o que isso tem a ver com a notícia do convênio, Paulo? A questão é a seguinte: o convênio e a lei anterior vieram para resolver, ou pelo menos se pretendeu resolver, a complexidade do ICMS sobre os combustíveis. Dar ao contribuinte, nós, e até ao próprio fisco, menos complexidade. Seria uma base e uma alíquota. Tá? Então, porque a gente iria sair das 27 bases / alíquotas para uma concentrada, para uma única. A gente ia resolver uma série de problemas, inclusive de compliance das empresas. Inclusive, o próprio fisco iria se beneficiar, porque é menos trabalho para ele. O que aconteceu? A lei dispôs sobre isso. E o que o convênio fez? O convênio fixou uma alíquota única, que é aquilo que a lei complementar disse que era para, que a lei disse que era para ser feito. Só que possibilitou aos estados reduzir aquela alíquota por meio de benefícios fiscais, seja a própria redução. Quer dizer, aquilo que a gente achou que estava no quadro, que iria resolver o problema, que era bonito e tal, nossa, que lindo, a nossa vida vai se resolver. Foi dado com a mão, a segunda mão retirou essa facilidade, retirou essa simplicidade e voltou a dar aos fiscos aquele poder que a lei pensou que estaria retirando. Tá? Então, só para vocês entenderem que a lei complementar, na nossa visão, ela sim simplificou em certa parte, mas o convênio veio e retornou com a complexidade novamente. A terceira notícia, que é a redução do adicional de frete marinha mercante. Pode ser que para parte de vocês isso aqui não faça nenhum sentido. Poxa, Paulo, primeiro que eu não importo, isso aqui não faz sentido para mim. O adicional é sobre o meu custo de frete é muito baixo. Pode ser que para você isso não importe. Mas para muitas indústrias, essa redução importa sim. E o que aconteceu? O Congresso, então, lá na BR do Mar, não é isso, Mário? Eu sempre esqueço o nome do programa. Isso mesmo, BR do Mar. Exatamente. Houve a redução do frete, do adicional do frete da Marinha Mercante, que era de 25% sobre o custo do frete. Né? Houve essa redução. O principal era de 25,10 para 8, só porque o Bolsonaro vetou, alegando que seria uma redução de receita sem previsão de recomposição dessa redução. Só porque toda vez que o presidente veta algo que o Congresso fez, esse veto volta para o Congresso, que pode manter o veto ou derrubá-lo. Tá bom? E o que aconteceu? O veto foi derrubado. Então, na sexta-feira passada, tá? O Congresso reafirmou essa redução e já passou a valer para as importações, né, que aconteceram daí por diante. Então, houve uma redução muito representativa. Né? Você vê, no momento em que a gente está falando de redução de combustíveis, redução de preço de petróleo, você imagina o custo que é a gente importar petróleo, importar combustíveis agora com um custo menor do adicional de frete marinha mercante. E o último ponto, a última notícia que a gente gostaria de trazer para vocês, que é sobre os incentivos do reporto, né? Que a gente tinha uma limitação até o final de 2020 e foi reaberto o prazo. Então, isso também é muito relevante para a nossa indústria, principalmente que atua nesse setor, mesmo porque, sem o reporto, os custos de investimento e produção seriam muito mais altos.
E a gente pensa, poxa, Paulo, mas isso aqui está tão longe de mim. Gente, a economia é líquida, tá? O setor de portos, ele é ultra importante para os custos gerais de produção dentro do Brasil. Tá? Então, isso, na nossa visão, foi uma excelente notícia e a gente acha, sim, que a própria economia como um todo terá os seus impactos econômicos aí em breve. Bem, essas eram as notícias que a gente gostaria de trazer para vocês. Eu não vou me alongar mais, eu já vou passar para os meus colegas, porque agora a gente vai entrar no tema principal. Eu vou passar a palavra para a Mária. Mária, você, correto? Isso, eu mesmo. Então, por favor, o palco é todo seu. Obrigada. Bom, pessoal, a nossa ideia foi trazer aqui algumas discussões relevantes que a gente tem visto no mercado, que decorrem do novo posicionamento do STF em relação à restituição de ICMS-ST. E aí, só para dar um histórico, assim, como que a gente tinha até então a jurisprudência, quando a gente olha a nossa Constituição e a Lei Complementar 87 de 96, que trata das operações de ICMS, a gente vê que foi oportunizado aos entes federados e à União atribuir a condição de substituto tributário a determinados contribuintes, desde que fosse assegurado a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso aquele fato gerador que tinha sido presumido anteriormente não ocorra por algum motivo. Então, isso está previsto de forma expressa na Constituição e é replicado pela Lei Candir. Tá? Acontece que o STF tinha até o final de 2016 um entendimento que vinha da ADI 1851, que foi jogada lá em 2002, que tratava o ICMS-ST, então aqui a gente está falando de substituição tributária do ICMS, eles tratavam, o entendimento sedimentado ali nessa ADI é que o ICMS-ST ele tem um caráter de tributação definitiva. Então, ainda que ocorra ali um fato gerador no final da ponta, com uma base maior ou uma base menor, não tinha que se falar em complementação ou restituição do imposto. Por quê? Porque o fato gerador presumido, ele não era provisório, ele era considerado definitivo. E a justificativa do STF na época, para ter dado essa decisão, foi muito puxada por um caráter de praticidade, economia, eficiência da fiscalização, da arrecadação. Então, eles consideraram que, olha, se o intuito da substituição tributária de fato, permitir que todo o tributo devido em todas as etapas da cadeia seja recolhido pelo primeiro ente ali na cadeia, então não tem o que se falar em restituição, complementação, porque isso vai de encontro à praticidade do próprio sistema. Só que os contribuintes, para alguns contribuintes, até valeu a pena aplicar essa decisão para fins de não ter que complementar nenhuma tributação. Em alguns planejamentos de segregação entre indústria e distribuidora, muitos contribuintes utilizaram desse entendimento do STF para constituir essas operações, mas muitos outros continuaram discutindo a legalidade de não poder restituir, sobretudo nas hipóteses em que a base final, o preço final que foi praticado lá na ponta para o consumidor final, era muito menor do que o preço presumido como base do ICMS-ST. Então, o STF ele foi incitado novamente para julgar esse assunto, e ele fixou uma nova tese indo de forma totalmente contrária ao entendimento que ele tinha na ADI. Então, a tese que ele fixou é que sim devido à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, se a base
de cálculo efetiva da operação, ela for inferior do que aquela base presumida. E o que o STF considerou, né? Ele falou assim, olha, aquele argumento de praticidade, ele não se justifica em face do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que prevê expressamente que o imposto ele tem que ser ressarcido de forma prioritária e preferencial, imediata e preferencial. Então, assim, o requisito ou a justificativa de praticidade não poderia ser levado como um princípio superior, indo de encontro ao próprio Estado democrático de direito. Então, foi com base nos princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, que o STF mudou o posicionamento e disse, olha, não, aquele ICMS-ST que eu disse que era definitivo, não é definitivo. Então, se você praticou uma base efetivamente menor do que a base presumida, você tem direito à restituição dessa diferença. E aqui a nossa ideia foi trazer para vocês algumas questões práticas de quem pode pleitear essa restituição, por exemplo. Então, para essa decisão específica, como a gente está falando do preço final que foi praticado em relação àquela base presumida, a gente, a princípio, quem estaria aí dentro das situações dessa restituição seriam os comerciantes varejistas ou os atacadistas que praticam também atividade no varejo. Desde que esse contribuinte consiga comprovar que ele assumiu o encargo final desses valores de ICMS que foram recolhidos a maior, né? Além disso, quais que são os potenciais benefícios dessa decisão? Né? Então, essa decisão ela veio ali no final de 2016, ela transitou em julgado em 2018, e a partir de então, os contribuintes começaram a fazer conta e pensar, será que vale a pena eu pedir a restituição desse ICMS que eu paguei eventualmente a maior? Isso nos últimos 5 anos, tá? Porque a modulação ela não limitou a possibilidade de recuperação desse tributo. E isso é um efeito caixa, porque a gente restituindo, a gente consegue compensar na própria operação, consegue eventualmente emitir uma nota fiscal contra o substituto tributário. Então, existem algumas formas da gente conseguir efetivamente utilizar esses valores a serem restituídos. Como pleitear isso? Aqui, assim, é um dos nossos grandes problemas que o Guilherme vai tratar mais especificamente aí nos slides seguintes. E junto, um dos pontos assim primordiais é que, com base nessa decisão do STF, é o que o Paulo falou antes, eles deram com uma mão e o Estado retira com outra, porque ele disse assim, olha, tá bom, o STF decidiu que você tem direito à restituição da diferença que você pagou a maior, mas então eu, Estado, também tenho direito a pedir a diferença que você deixou de pagar porque você praticou um preço maior lá na ponta do que a base que foi presumida. Então, os estados passaram a pedir que, olha, você, contribuinte, recolha também a diferença que você não recolheu porque essa base presumida foi menor do que o seu preço efetivamente praticado lá na ponta. Alguns estados já cobravam isso, como São Paulo, por exemplo, mas a grande maioria dos estados passaram a fazer isso depois da decisão do STF. E a grande dúvida que fica é, qual é a base legal de fazer isso? Não existe nenhuma base legal para complementar o ICMS-ST. Tá? A Constituição e a Lei Complementar 87, elas falam expressamente sobre a restituição, mas eles não falam sobre a possibilidade do Estado cobrar a diferença de um eventual preço praticado a maior. Eu sei que pode ser contra a própria intuição, né? Eu acho que tem uma certa razoabilidade do Estado em dizer, olha, tá bom, eu vou te restituir, mas você me dá, também me paga o preço que você me deve, porque você praticou um preço diferente, então me paga o imposto, a diferença do imposto, mas não existe uma base legal que fundamente essa cobrança.
Então, é isso que é a ideia que a gente quis trazer aqui para vocês. Aí o Gui vai entrar mais especificamente aí nas discussões de como pleitear esses valores. Mari, antes do Gui começar, é aquele negócio, né? A famosa frase do Denzel Washington. Se você rezou por chuva, você tem que saber lidar com a lama que ela vai causar. Né? Exato. A decisão do STF, os votos, eles até mencionam a questão de complementação, mas eles deixam claro que isso não era objeto do pedido, mas não era objeto, mas eles discutiram. Não, eu estou até recebendo aqui no chat que tem uma música que eu gosto, não lembrava, do Bad Omens, que é Careful What You Wish For. Tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja. Então, realmente, no nosso mundo tributário, que a gente estava conversando aqui mais cedo, que é uma grande diversão, né? A gente tem que tomar muito cuidado onde a gente pisa. Gui, desculpa te atrasar aí. Não, imagina, você está falando isso de cuidado com o que você deseja, falando de chuva, começou a chover aqui em São Paulo. Então, se alguém ficar preso aqui na chuva, a culpa é do Paulo. O que é a nossa ideia aqui, né? Até avancei um slide aqui sem querer. A ideia é a gente falar um pouquinho de qual é a sistemática de cálculo. A gente leva em consideração a Portaria CAT 42 de 2018, em São Paulo. Em Minas, não tem o mesmo formato e necessidade de entrega do arquivo, mas o cálculo ele é bem parecido com o que o São Paulo hoje prevê na Portaria CAT 42 de 2018. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho, esmiuçar aí a gente sabe que a maioria daqui presente são os advogados, e esmiuçar um pouquinho qual que é a forma de cálculo. A gente até tem um Excel aqui que depois a gente vai projetar para brincar aqui com vocês, mas hoje a obrigação acessória entregue, aí até em TXT, com separação em pipe e etc., ela é entregue e gerada, formatada, gerada, entregue com tecnologia, não é no Excel, evidentemente. Só que, para a gente que está aqui, é mais fácil tentar visualizar um pouquinho em Excel para entender o racional que está por trás. Muitas vezes, a gente tem uma solução fiscal, alguma coisa assim, que entrega a obrigação acessória para a gente, e a gente não sabe como revisar, porque não sabe qual que é o racional que está por trás do cálculo. Então, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho aqui. Então, se a gente for pegar, e aí eu vou pegar uma cadeia fácil, pensando aí, né, um fabricante importador que é o substituto tributário, todas as operações dentro do mesmo estado, ele vai recolher o ICMS e o ICMS-ST, e aí vamos pegar um varejista que adquire direto dele, não vamos colocar ainda o distribuidor nessa perna, só para facilitar aqui o entendimento, e esse varejista ele vai vender para um consumidor final, todo mundo dentro do mesmo estado. Nessa segunda perna, ela não vai ter o ICMS, porque ele já foi retido pelo fabricante. E a ideia que está por trás do ressarcimento ou complemento do ICMS-ST é um confronto de bases. Então, a gente vai ver o que foi recolhido, então, pelo fabricante importador. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria aí 180 de ICMS por unidade, 117 de ICMS-ST por unidade. Num ICMS suportado total, essa é a expressão que a Portaria CAT 42 utiliza, de R$ 291 por unidade. A ideia que está por trás disso é ver, o preço que eu pratiquei na minha venda ao consumidor final, se multiplicado pela alíquota de ICMS vigente, ele foi maior ou menor do que foi retido pelo fabricante importador. Então, nesse exemplo aqui que a gente traz aqui um exemplo que a média do ICMS que foi recolhido, que, na verdade, a média dos preços unitários que multiplicado pela alíquota vigente na venda ao consumidor final, ele é menor
do que o que foi retido pelo fabricante importador. E aí a gente teria a hipótese de ressarcimento. Aqui uma consideração importante, que acho que a gente tenta deixar claro aqui nesse exemplo, mas depois no Excel a gente esmiuça mais ainda. A ideia aqui é um controle de estoque. Ele é por produto, ele é por quantidade, ele entra, ele vai, cada entrada ele vai atualizando o valor, a cada saída ele também atualiza o valor. Para os mais experientes, aí, usando aqui a expressão que a Priscila colocou no chat, para os mais experientes que fizeram a CAT 17, sabe que que usaram o disquete, né? Os mais experientes que usaram o disquete, sabem que a CAT 17 ela já trazia um modelo de ressarcimento, e aí o cálculo do ressarcimento já era por controle de estoque. Só que ali era muita lama para pouca chuva, né? Agora aqui fica um pouco mais fácil. É algo que a gente consegue fazer aqui em planilha de Excel, simples, para a gente ter uma visibilidade de qual que é o valor. Mas nessa hipótese aqui, então, o comerciante varejista, ele vai ter um montante aí de ICMS a ressarcir de R$ 380,70 reais. Lembrando que esse PowerPoint aqui depois a gente compartilha com todo mundo que está aqui. Mas vamos imaginar uma situação em que a média dos valores praticados pelo comerciante varejista ela é superior ao que foi recolhido para o fabricante importador. Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando no setor de bebidas. Então, vamos pensar em refrigerantes aqui. Se a gente estiver falando de um atacarejo ou um hipermercado, é natural que o valor, então, do refrigerante que ele é vendido na gôndola do supermercado pode ser menor do que aquele que foi calculado pelo fabricante importador. Por quê? Porque é feita uma média no Estado. E na média no Estado, ele utiliza tanto os preços que são praticados pelos hipermercados ou atacarejo, um mercado de bairro, qualquer um deles, como também o preço do refrigerante num bar, numa balada, que é 5 vezes o valor do mercado. Então, se a gente estivesse falando aqui numa operação, se esse comerciante varejista aí, a gente estivesse falando por exemplo, um bar em São Paulo, é natural que o valor que ele pratica na venda do refrigerante é superior ao que foi calculado pelo fabricante importador na venda para ele. E aí aqui a gente teria uma necessidade de complemento. Veja, como a Mari falou, essa necessidade de complemento, ela nasce de um entendimento que os estados tiveram depois da decisão do STF. Esse entendimento, ele tem previsão legal? Não, não tem. Esse entendimento, ele como a gente poderia utilizá-lo e de alguma maneira, justificá-lo? É só como uma decorrência lógica, que é o que as decisões hoje do Tribunal de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, utilizam para autorizar o complemento pelo Estado, é uma decorrência lógica do julgamento do STF. Nas palavras lá do Barroso, quando ele concluiu o voto, ele fala, vem tá cá, vem tá lá. Se cabe o ressarcimento, no entendimento dos Estados, cabe o complemento também. Bom, algumas informações importantes. Esse cálculo, esse controle de estoque, ele é feito por item. Então, eu tenho uma ficha de controle de estoque por item que eu comercializo em determinado mês. E aí, olhando aqui hoje para o nosso público, mas eu faço tanto vendas dentro do Estado, com o consumidor final, e também faço venda para revenda. Eu sou um atacarejo, ou eu sou um atacadista que tem operações com varejo também. Eu tenho que informá-las no controle de estoque? Tenho. Cada operação que eu pratico com produto sujeito a ST, eu tenho um código que eu preciso informar,
dentro do sistema do formato aí do controle de estoque, eu informo um cálculo, eu informo qual que é a operação que eu estou me referindo, e dentro desse cálculo, eu teria operações que não vão gerar nem ressarcimento nem complemento, como a venda para revenda, teriam operações que vão gerar só ressarcimento, vão ter operações que vão gerar só complemento, a depender da situação. Hoje, como disse, assim, a gente tem no sistema Intex BI, o Marden vai falar um pouquinho mais sobre a nossa tecnologia. Hoje, as informações a gente busca, vai direto no SPED, pega os arquivos no XML, as informações padrão, e o sistema hoje faz em pouco tempo, né? É claro que aqui a gente está fazendo produto a produto para entender o racional que está por trás da portaria CAT 42, mas a ideia é exatamente fazer isso com agilidade, até porque se a gente for fazer produto a produto, num volume grande, a gente vai até amanhã. Eu vou deixar para apresentar o Excel depois nas perguntas, só para não comer muito tempo, e vou avançar aqui para as dificuldades enfrentadas. Colocando aqui uma pimenta naquele nosso exemplo, vamos imaginar que eu tenho um atacadista ou distribuidor aí no meio, que é o primeiro substituído nessa cadeia. Qual que é o problema? Então, de cara, bom, como que o varejista ele vai saber qual é o valor que foi retido pelo fabricante importador para eu confrontar, fazer o confronto nessa minha operação com o consumidor final? Inicialmente, a gente tem uma nota técnica que surgiu em 2018, salvo engano, da nota fiscal, que eu deveria informar o valor do ICMS-ST que foi recolhido e repassado para o comerciante varejista. Tem um campo já na nota fiscal que eu deveria informar isso. Em São Paulo, o artigo 2º, salvo engano, da CAT 42, e que foi introduzido pela CAT 111, diz que o atacadista distribuidor, quando ele vai colocar a informação na nota fiscal, ele precisa obrigatoriamente fazer a metodologia da CAT 42. Então, naquela ideia do que o Paulo comentou no início, né? Mas isso, eu sou só atacadista, não sei se isso se aplica para mim. Se aplica. Você vai precisar fazer a metodologia da CAT 42 para colocar o ICMS-ST destacado na nota, informado na nota, aliás, em informações complementares, para repassar o valor do ST retido para o seu cliente poder fazer o confronto. Ou seja, se você não fizer isso, se você não colocar o valor do ICMS-ST na nota fiscal, o que acontece? Primeiro, você vai estar incorrendo numa incorreção em falta de cumprimento de obrigação acessória. É um campo já obrigatório na nota fiscal que você precisa colocar e informar o valor que foi recolhido. Mas, mais do que isso, se você não informar, hoje, a portaria CAT 42, aí, o anexo 15 lá em Minas também, e outros estados também falam a mesma coisa, o seu comerciante varejista ele vai estar impossibilitado de recuperar, na prática, o valor do ICMS que teria sido ressarcido. Por quê? Porque o ICMS suportado, que é a expressão que ele utiliza, que é aquele que é destacado na nota fiscal, ele vai ser 0. Então, quando a gente vai fazer o confronto, esse valor aqui, ele é 0. Ele não vai ter nada, porque ele não está informado na nota fiscal. Ele não tem nenhuma referência na nota fiscal que me possibilite fazer esse cálculo. Então, hoje, pela portaria CAT 42, se eu não informar o valor, se o meu atacadista não informar o valor na nota fiscal, eu não consigo fazer o ressarcimento. É injusto, muito injusto, porque aqui a gente vai estar falando de uma obrigação acessória que não depende nem de mim. Eu, comerciante varejista, quando eu compro do atacadista, não depende de mim que ele não informe isso no XML. E eu sou prejudicado por uma falta de cumprimento de obrigação por parte do atacadista. O que eu deveria fazer? Eu deveria recusar essa nota fiscal. Então, se ele mandar para mim, se ele vender,
sem o destaque, sem a informação do ICMS-ST que foi suportado, eu deveria recusar essa nota fiscal. Na prática, a gente sabe que o pessoal de empresa está aqui também, isso nunca vai acontecer. Dificilmente a gente vai ter uma empresa que vai recusar uma determinada mercadoria só porque não está informando o montante do ST nas informações complementares. Por que isso? Porque vai dar quebra de estoque, vai faltar produto, vai um caos logístico, o caminhão vai ter que voltar e assim, não vai acontecer. A gente poderia ter alguma nota fiscal, algum complemento? O complemento não, mas daria para a gente fazer a carta de correção para informar esse campo. Na prática, isso vai acontecer? Dificilmente, porque se o cara não informa hoje na nota fiscal, se o seu fornecedor atacadista ele não informa a nota fiscal, é porque ele não tem isso parametrizado. Ele não vai fazer esse cálculo para você. Então, na prática, a CAT 42, a metodologia do ressarcimento de ST, ela acaba sendo importante para até quem não faz o ressarcimento, que precisa calcular o valor para poder repassar o montante de ST para o comerciante varejista, senão ele não vai conseguir fazer o cálculo do ressarcimento ou do complemento, se for o caso. É claro que aqui a gente tem outras dificuldades em termos de formação do arquivo. A gente tem situações em que eu tenho atraso de escrituração de nota fiscal na entrada, então, às vezes, dá falta de estoque e ele tem que cruzar com o SPED. A gente tem troca de código de produto, a gente tem um produto com 2 códigos de produtos diferentes. Quando a gente vai fazer o arquivo, tem uma série de dificuldades enfrentadas, mas todas elas existe um workaround aí, tem uma forminha da gente driblar. Essa daqui, acho que é uma das principais que realmente dificilmente a gente consegue driblar. A gente está falando de um produto que tem pauta, que tem alguma coisa já no estado de São Paulo ou em outro estado, dá para a gente tentar fazer um paralelo, mas hoje, pela metodologia da CAT 42, e que é bem replicada aí para o estado de Minas, por exemplo, a gente não consegue driblar essa dificuldade sem assumir algum risco. Então, em termos de metodologia, depois a gente volta, mostra o Excel, compartilha para brincar um pouquinho com vocês, mas a ideia que a gente tenta repassar a metodologia ela é mais simples, mas ela passa por um controle de estoque bastante rigoroso e precisa de informações que talvez você, varejista, não tenha controle se você adquire já de um atacadista ou distribuidor. Aí, Marlon, quer assumir a fala? Vamos lá. Se você puder manter aí os slides, eu vou. O Marlon, ele é muito folgado, né, cara? Show me. Eu gosto de ver vocês. É o Whindersson Nunes do escritório. Ele precisa do. Olá, Marlon. Preciso do Gui aí para me ajudar, cara. Não, Gui, Paulo e Mari, eu estava aqui pensando, né, nas falas anteriores, né, nas dificuldades do cálculo, nessas questões práticas, né, quando você tem uma cadeia menor. É interessante, né, advogado e consultor, quando vai dar o exemplo, dá o exemplo mais fácil, né, aquela cadeiazinha de 3, né, pessoas, muitas vezes não condiz com a realidade. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, cara, a instituição do ICMS-ST, a sistemática, né, de recolhimento no início da cadeia, na maioria das vezes, em prol de toda uma cadeia, né, em que não se tributa as próximas operações. A ideia inicial disso não era exatamente simplificar a arrecadação e recolhimento do ICMS-ST? Então, toda vez que a gente repensa e volta e estudam detalhes e exceções, seja ao contribuinte, seja ao fisco, ressarcimento, restituição, complemento, na minha opinião, a gente está trazendo a complexidade que a sistemática de substituição tributária do ICMS
ela queria evitar, pelo menos para o Estado. Em outras palavras, isso para mim é um indício fundamental de que a sistemática da ST está com os dias contados. Seja, né, dias contados para sua extinção, né, como a gente tem visto, inclusive, em alguns estados, né, como para sua mitigação, ela ficar ali adstrita, ficar ali resumida a produtos e mercados bastante específicos, tá? Pelo menos aqui é um choro, viu? É um desabafo aqui, porque enquanto tributarista eu não entendo como que a gente vai num ciclo de simplificação, complexidade, e aí fica nessa, aguardando uma solução definitiva, né? Marley, posso dar uma de Nusret e jogar o salzinho por cima? Fica à vontade. Cara, engraçado, quando eu estava há uns 15 anos atrás, eu fui para a Alemanha com um antigo sócio meu do outro escritório, a gente encontrou com um professor antigo de direito tributário lá, que é uma referência, inclusive, acho que eu tenho o livro dele por aqui, que é o Klaus Tippik, e ele tem uma bíblia do direito tributário lá. E ele faleceu logo depois. E ele foi o cara, quando caiu a cortina ali, lá no início, no final da década de 80, início da década de 90, que os países do leste europeu, né, ex-União Soviética, né, agora eram países independentes, precisaram de um código tributário. Tá? O que eles fizeram? Porra, a gente nunca teve um código tributário na vida, a gente nunca precisou disso, né? Recolher tributo, isso aí nunca foi algo. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás de juristas de países que tinham sistema tributário, e um deles era a Alemanha, e ali era mais próximo, mesmo porque a Alemanha, existia a Alemanha Oriental, então, e sempre existiu uma proximidade da Alemanha com a própria União Soviética, até hoje, né? Olha, haja visto o gás que a Rússia fornece para a Alemanha, e a Alemanha ainda é dependente disso. Mas o ponto é que ele falou que queria fazer o melhor sistema do mundo sem exceções, só existiria regra. Não existiria benefício fiscal, isenção, etc. E aí foi aprovado pelo Congresso. Aí, 5 anos depois, ele voltou para fazer uma palestra lá. Existiam 67 benefícios fiscais e mais de 100 exceções àquelas regras que ele tinha criado. Quer dizer, ele fez um sistema para não ter exceções, para não ter benefícios fiscais. 5 anos depois, já tinha isso tudo. Não adianta, eu acho que isso é meio do ser humano também. Com certeza. A gente fica metendo o pau no Brasil, mas existe complexidade aí para fora também. Com certeza. São 30 regras e 70 exceções. Né? A regra de 30. Pode passar aqui. Mas o interessante aqui, e é o meu gancho, Paulo, é que enquanto os estados brigam pelo direito, né, ao complemento, e os contribuintes, eles tentam, né, numa complexidade um pouco maior, fazer o cálculo do ressarcimento, acho que o pessoal ali dos estados, eles se uniram e tiveram uma grande ideia. Né? Falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, né, vamos instituir um regime optativo chamado ROT, né, o famoso ROT, Regime Optativo de Tributação do ICMS-T, né? E aí a gente vai aqui voltar, pelo menos, ao status quo de simplificar o ICMS-T. Então, o que é, né, o ROT? Né? O ROT de distribuição tributária. É o famoso nem eu, nem você. O Estado diz assim para o contribuinte, olha, eu vou te dar uma opção, contribuinte, e a opção é o seguinte, não vou cobrar de você o complemento do imposto, o complemento do ICMS-T, quando eu tiver direito, ou seja, quando a base presumida que eu te cobrei lá, ela for menor do que o preço praticado na gôndola, o preço praticado na bomba, o preço praticado ali na prateleira. Então, toda vez que ele for menor, eu teria direito ao complemento, porque a Constituição diz, não, porque eu acho que matematicamente faz sentido. Então, assim, olha, eu vou abrir mão disso. Agora, em compensação, meu amigo, você também vai abrir mão do seu ressarcimento. Então, quando a sua base presumida ela for, né, maior do que o preço de gôndola, o preço final, você também vai assumir esse acordo, você não vai pedir nada.
fechado. Então, acabou com a dor de cabeça, nem eu nem você, né? E a gente segue assim. É por isso que isso, né, essa possibilidade, instituído lá pelo Convênio 67 de 2019, internalizado por alguns estados, eu vou citar o exemplo de São Paulo, que é a portaria CAT 25, ela é um regime optativo, né? Ou seja, você não é obrigado a abrir mão de um direito, né? Mas se você abrir mão de um direito seu, você também vai possibilitar que o Estado ele também não te exija um suposto ou um possível pagamento, recolhimento a menor de tributo em razão de um complemento. Eu digo regime optativo, ele é um regime optativo, né? Mas o Estado de São Paulo, pelo menos, né, como exemplo, ele já inclui automaticamente algumas empresas nesse regime optativo, que são as empresas que estão ali apurando pelo Simples Nacional ou os microempreendedores individuais. Por quê? Porque ele já tem uma sistemática simplificada. Então, eu imagino que até seria muito difícil para esses contribuintes eles conseguirem chegar num cálculo, quer para o ressarcimento, como o cálculo da fazenda. Isso é importante a gente falar. A complexidade não está só com o contribuinte. A complexidade está com o Estado de saber se aquilo que ele tem em direito, né, de complemento, ele está matematicamente calculado de forma correta. Então, nem eu, nem você serve também para o cálculo, não é só o contribuinte que tem dor de cabeça de chegar nesses números. É uma adesão, né, desse regime anual, ou seja, ela serve para um exercício, e é mais ou menos aquela conta de celular que você faz. Olha, uma vez você faz a assinatura, se você quiser no próximo ano rever, você tem que me informar, senão eu faço automaticamente aqui a sua renovação, tá bom? Quem é que pode, né, aderir a esse regime optativo? A quem tem o direito do ressarcimento ou a obrigatoriedade do complemento, que são os varejistas, né? Ainda que a empresa seja atacadista, mas trabalhe no famoso atacarejo. Se você tem uma empresa atacadista, mas ela vende no varejo, ou seja, pratica algumas operações de varejo, essas operações elas estarão sujeitas, né, ao regime optativo. Qual que é a lógica? Como a gente falou, a Mari explicou bem, é o varejista número 1, né, que assume todo o custo financeiro da cadeia, ou seja, o ICMS está vindo ali via preço para ele, então é ele que está assumindo esse custo. Né? E número 2, e talvez principal, é ele que sabe o preço final praticado, porque ele que está vendendo ali ao consumidor final, está vendendo ali a cervejinha para o cara ali que chega na prateleira, né, ou no freezer. Então, ele que tem condições, ele arca com o custo, ele tem condições de saber o preço final de venda. É por isso que serve para ele. Tá bom? A pergunta que fica é, tudo bem, Marley, os estados eles fizeram aí esse regime optativo, eu entendi que ele abre mão de um direito e também abre do meu, só pode ser para varejista, eu sou varejista, mas o que é que eu ganho com isso? Né? Quais são os aspectos positivos de eu aderir a esse regime e os aspectos negativos? Né? E já eu vou olhar no detalhe aí, eu vou pedir para o Gui passar o próximo slide, mas antes disso, vamos pensar só no racional. O que é que eu ganho com o ROT? Primeiro, simplificação e segurança. Simplificação, porque eu não preciso fazer cálculo nenhum, eu abro mão de um direito, eu não preciso ficar ali demonstrando o quanto que eu tenho a ressarcir, o quanto que eu teria a complementar. A segurança é o seguinte, imagine que eu saiba, né, que eu tenho valores a complementar, ou os valores a complementar eles sejam maiores do que os valores a ressarcir. Né? Então, veja, ainda que eu não peça um ressarcimento, que é porque eu não tenho direito, né, que é porque eu não quero ter esse trabalho, o valor é pouco, isso não me garante que o Estado ele não possa ir atrás e me cobrar pelo complemento. Significa que se eu ficar na minha, ainda que eu tenha um direito, isso não garante que o Estado vai ficar na dele, vai ficar quietinho lá e não vai exigir o complemento dele. Então, o ROT, ele nada mais é do que uma segurança, se você não for pedir a sua restituição, que o Estado, ele, enquanto você estiver no regime, ele não vai lhe cobrar. Legal? Segurança e simplicidade. Qual que é a desvantagem? Meu amigo, se eu não fizer o cálculo, se eu não chamar o guia aí para me explicar essa planilha dele, eu posso estar deixando dinheiro na mesa. Né? E é exatamente isso aqui que a gente vai ver no detalhe. Então, pode passar aí. Deixa eu organizar as minhas ideias aqui daquilo que eu já falei. Quadradinho 1. Você que fez esse efeito aí, né, cara? Ficou bonito pra caramba. Então, vamos lá. Ó. Empresa. Primeira pergunta. Sua empresa atua no varejo? Essa pergunta é fundamental, porque a gente já vê o seguinte, olha, se você não é varejista, meu amigo, você não tem... essa discussão não é para você. Você vai ter outros tipos de ressarcimento de ST. Quebra de cadeia, porque você vendeu para um outro estado, porque teve perda, roubo, deteriorização, e aí você precisa
fazer o seu cálculo de estorno desse MST, mas não é, né, esse ressarcimento que a gente está falando aqui, fruto de uma diferença entre aquilo que foi cobrado lá atrás, quer maior ou menor, do preço real praticado, que deveria ter sido base do seu pagamento de ICMS. Então, essa discussão só serve para quem é no varejo. Então, você é do varejo? Beleza. Aí, você precisa fazer uma conta. Aí você precisa chamar o Gui, precisa chamar a Mari, precisa chamar a gente aqui do TaxPI para poder automatizar um cálculo para você, né? E refletir em cima desse cálculo. Qual que é o objetivo do cálculo? Saber, né? Quer por amostragem ou mensalmente, né? Se você, no final das contas, tem um valor de complemento ou de ressarcimento a maior. Né? Em outras palavras, imagine, por exemplo, uma operação que é muito comum de supermercado. O supermercado ele possui muitos produtos sujeitos a esse MST. E a depender do tipo do produto que está sendo comercializado, aquela margem de valor agregado, ela pode ser maior para um produto e menor para outro. Então, numa mesma operação de supermercado, para produtos distintos, você pode ter valores a complementar, aliás, a regra é que você tenha valores a complementar e valores a ressarcir. E aí você precisa fazer esse cálculo. Meu amigo, se você faz esse cálculo e o valor a complementar, né, para o Estado, ou seja, você deve mais ao Estado do que o Estado teria que te ressarcir, pode passar aqui, Gui, me parece que você tem um efeito negativo de caixa. Por quê? Porque se o Estado fosse atrás de você, você teria que pagar mais do que receber. Logo, a menos que você não queira, a gente já vai falar sobre isso, discutir, né, judicializar a constitucionalidade ou não da complementação, porque a gente sabe que não tem base legal. Quando a gente diz base legal, é lei complementar e Constituição Federal. Se a gente vai lá no artigo 265 do regulamento CMS, o Dória foi lá e colocou lá, em 2021, colocou o direito ao complemento, tá? Mas é o 66H da lei de ICMS, né? Quando a gente fala de exceção, olha isso, a gente já está no H do artigo 66 do regulamento, 66H. Não, deveria ter sido 666H, por causa das maldades que o sistema causa. 666. Cara. Então, você tem o 66H, bem lembrado pelo 666H, né, da lei, e você tem o decreto lá do 65, artigo, implementando isso, né, que não está na Lei Candir. Então, veja, neste caso, se você não quiser brigar, né, judicializar algo que, por sinal, o Barroso já deu uma ideia ali que faz sentido e faz matematicamente faz mesmo, o ROT, né, a adesão ao ROT vai ser vantajoso, né, porque aí você está falando, olha, Estado, tudo bem, nem eu nem você, não tenho aqui o custo de calcular isso, né, porque no final eu vou ter a complementar, calculo uma vez só. Olha, eu tenho a segurança que você não vai cobrar os valores, tá bom? Agora, pode ser que o cálculo seja ao contrário. Passa aí, Gui, para a gente ver. Pode ser que o seu ressarcimento seja maior do que o complemento, tá bom? Ou seja, em outras palavras, significa que você fez o cálculo lá, tal, parametrizou, e você viu que a sua margem de valor, né, presumido lá atrás da cadeia, quem fez esse recolhimento, arcou com o custo e repassou para você, esse preço praticado ele é muito maior do que o seu preço de gôndola. Você pratica um valor abaixo. Neste caso, o ROT ele pode não ser vantajoso, significa que você está deixando dinheiro na mesa. Então, a menos que a complexidade para você, e isso é muito importante para as empresas, e às vezes nós tributaristas esquecemos disso, né, a complexidade ela tem um custo. Né? O custo de parametrização de sistema, o custo de consultoria, o custo de advogado. Então, veja só, a menos que o seu ressarcimento ele não te traga um valor suficiente para cobrir esses custos, aí o ROT ele não é vantajoso, porque você estaria deixando dinheiro na mesa, né? E ao deixar dinheiro na mesa, né, a gente está ali perdendo uma excelente oportunidade de aumentar a nossa margem ou ganhar competitividade de mercado, tá bom? Então, eu acho que no final do resumo em relação ao ROT é isso. É um regime optativo que ele tem que ser pensado, né, porque nem tudo aquilo que é de graça significa que é vantajoso. Tá? E aí a gente também pensa num ponto que é o seguinte aqui, cara, mas será que o ICMS é o único tributo que ele tem uma sistemática de arrecadação de cadeia, né? Ou seja, no início da fabricação, da importação do produto, que exigiria, ao final do preço de venda, uma análise se aquele preço lá, presumido, ele foi maior ou menor do que o preço praticado?
Porque, veja, se ele não é o único tributo que existe essa regra, então significam que essas exceções de complemento e ressarcimento eles podem ser aplicados aos tributos que estão nessa mesma situação, porque a lógica ela é idêntica. E acho que é sobre isso que a Mari vai complementar aqui no próximo slide. Exatamente. Então, a gente disse, tudo que a gente falou, estávamos dentro do âmbito do ICMS. Mas é exatamente isso que o Marden disse. Existem outros tributos que também existem, que também implementaram substituição tributária? E existe, PIS e COFINS. A gente pensa muito no regime monofásico, né? Quando a gente pensa em algo diferente de PIS e COFINS, a gente pensa em monofásico, e a gente esquece que no PIS e COFINS também existe substituição tributária. E existe basicamente para 3 operações: operações com motocicletas, operações com cigarros e operações destinadas à Zona Franca. Então, para essas operações, o STF também já analisou a questão da substituição tributária e da possibilidade de do contribuinte lá no final da cadeia restituir a diferença do imposto quando a base efetiva foi menor do que a base presumida anteriormente. Então, a gente tem o tema 228 do STF, que julgou favoravelmente também aos contribuintes, e a gente tem também aí o posicionamento da Receita reconhecendo essa decisão como vinculante, da própria PGFN também reconhecendo essa decisão. E aí, só para vocês terem uma ideia aqui de como poderia impactar vocês, né? Aqui dando todos os méritos à nossa Gênia Paloma, do nosso time aqui, que não está participando aqui nos nossos bastidores, ela preparou esse programinha aqui para a gente ter uma certa ideia do quanto de diferença que a gente está falando, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o estado aqui de São Paulo, deixa eu ver por aqui que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Já então, deixando aí, Mari, né, nos nossos agradecimentos, não é porque essas pessoas do nosso time não estão aqui que elas deixam de ser importantes. Na verdade, a gente só está aqui porque elas estão aqui conosco também, né? Então, do time aí ainda tem a Hanna, que vai participar da próxima edição do Let's VAT Talk no final do mês, o Wagner, a Paloma e o Wesley, né? E do lado do Tax BI também tem um grupo grande, né, Mari? É isso, está todo mundo aqui, nosso time todo empenhado em trazer essas discussões e os assuntos práticos que a gente tem enfrentado aqui com os nossos clientes. Mas aqui a gente trouxe aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente pega os cigarros da marca Souza Cruz, aí tem o cigarro ficaria ainda mais evidente porque ele é tabelado. Então, existe uma tabela na Receita Federal que é utilizado como uma base de cálculo presumida. Sobre essa tabela é aplicado alguns percentuais de margem de valor agregado, digamos assim, para chegar na base final de PIS/COFINS ST e calcular o ST devido na operação da cadeia inteira. Só que se a gente pega o valor da base presumida para aquele valor que efetivamente é praticado, e aqui no nosso programinha é meramente exemplificativo, tá? A gente considerou, vamos supor que o preço praticado seja 80% do preço de tabela, a gente teria aqui 75 centavos a restituir. Então, é questão exatamente de fazer conta e ver se vale a pena para vocês brigarem por essa restituição, não só quando a gente está falando de ICMS, mas também para esses produtos e para essas operações que a gente também tem substituição tributária para PIS e COFINS. Lembrando aqui, Mari, que nesse exemplo, se eu entendi corretamente, como a gente está falando de preço de tabela, aquela dificuldade do Gui, né, que explicado em relação a qual que foi no caso o MVA, que aqui não é MVA, mas qual que foi a base utilizada, a gente não teria, né, porque está ali no site da Receita para quem quiser ver que o valor utilizado como padrão para cálculo da substituição tributária é aquele, né, por marca e por produto. Exatamente. Bom, essa era a nossa discussão, né? Gente,
Eu acho que agora, eu acho que o Guilherme queria mostrar como é que faz o cálculo, não é isso, Gui? Rapidinho aqui, acho que Ah, só para não ficar devendo nada. e só Ah, lembrando, o pessoal da audiência, que se vocês tiverem perguntas, já mandem para a gente jogar aqui na casa de máquinas para trabalhar as perguntas, tá? Então, se tiver dúvidas, por favor, já fazem, para a gente já ir trabalhando aqui e já endereçar as respostas. e também quem quiser abrir microfone, câmera também, a Isso, gente. isso, isso. É só pedir, levantar a mão que a gente coloca aqui, do lado dessas feras aqui, ó. Mari, Marlene, Guilherme. É, olha só, gente, aqui é um controle de estoque. Eu não coloquei todas as informações dos dados gerais, só para a gente não poluir muita informação, mas basicamente aqui na parte dos dados gerais, vão vir as informações do 0200 e do 0150 e do C100 de nota fiscal. Então, tudo isso no SPED, ICMS e IPI. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma aquisição, duas aquisições iniciais aqui do produto, então a nota 1 e a nota 2, e aí essas notas desse determinado produto, a gente adquiriu 200 quantidades na primeira nota, 400 quantidades na segunda nota, e o ICMS total, e aí aqui, apenas lembrando, é o ICMS próprio e o ST destacado na nota fiscal, somou aqui R$ 2.000 e R$ 4.000 em cada uma dessas notas. Aqui a gente vai ter o controle de estoque. Então, a quantidade, né? Então, a primeira inicial 200, e depois a gente teve mais uma de 400. O saldo de ICMS na primeira era 2.000, na segunda era 6.000, com valor unitário de R$ 10 por unidade aqui, ICMS total por unidade. E aí entra a primeira venda. Bom, vamos imaginar que nessa primeira venda eu fiz uma venda de 100 quantidades. O que ele manda fazer? Então, primeiro, assim como todo o controle de estoque, ele vai pegar qual que é o valor unitário do ICMS suportado na linha imediatamente anterior, que era os R$ 10, essa era a média, e aí a gente teve uma saída aqui como base de comparação de R$ 1.000. Vamos supor que lá na nota fiscal, quando a gente pega o preço de venda praticado vezes a alíquota desse produto no estado de São Paulo, lembrando que aqui a gente está falando da alíquota nominal. Se tiver redução de base, aplica? Aplica. Se tiver redução de base que a carga efetiva seja alguma coisa, a gente até tem uma tese aí, né, Paulo, dessa parte, aplica aqui também? Aplica aqui também, tá? Então, o valor da praticado na operação vezes a alíquota interna, a gente vai ter o valor de confronto, que é o que a CAT 42 chama. Bom, então, o que a gente vai ter aqui? A gente teve R$ 1.000 de ICMS suportado na entrada versus 800 de valor de confronto na saída. A própria, o modelo de CAT 42 vai gerar aqui para mim um ressarcimento de R$ 200. Só que no mês seguinte, a gente teve uma nova entrada. Essa nova entrada, ela teve, em vez aqui de um ICMS unitário de 10, como as outras anteriores, foi um ICMS de 20, tivemos uma alta do dólar absurda, e o ICMS-ST aqui impactou e dobrou o ICMS suportado. A gente vai atualizar o nosso saldo de controle de estoque. Nesse momento, em vez do nosso saldo ser R$ 10, o valor unitário do ST ser R$ 10, a gente passa a ser R$ 12,86. Quando eu vou ter uma nova saída, eu vou fazer a mesma coisa. Então, imagina uma quantidade de 300, nosso valor suportado aqui, ele vai pegar da linha imediatamente anterior, 12,86. 12,86 vezes 300, 3,857, eu vou ver qual que é o meu valor do confronto. Lembrando, qual é o valor do confronto?
é o valor praticado vezes a alíquota daquele produto no estado. Vamos imaginar aqui que o meu valor de confronto tenha sido R$ 4.500. Nessa hipótese, eu vou ter um complemento de 642. Então, que é a diferença entre 4.500 e 3.857. Depois que quando você lê o manual de formação do arquivo, ele parece um bicho de 7 cabeças. Quando você coloca e entende como é feito o cálculo, você percebe que, na verdade, a metodologia ela é simples. E aí isso facilita para você revisar o cálculo que foi gerado automaticamente, se você comprou uma solução fiscal, alguma coisa assim, e você consegue revisar. Se você fala, pô, eu não tenho braço para revisar, a gente tem, né? Pede para a gente consegue e tem experiência para revisar, gerar o arquivo aqui para você. Mas é importante... a própria solução, né, Gui? Exatamente. Então, aqui, e assim vai, eu vou fazer, esse é o mundo ideal, como o Marden falou, a gente sempre faz no mundo perfeito, que o ICMS está sempre destacado, que eu tive uma operação só por mês, está tudo fácil, tudo tranquilo, mas era legal para vocês terem uma visão aí do todo. Muito bem, eu acho que era isso. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu queria já deixar todo mundo informado de que este vídeo, quer dizer, o vídeo do nosso Let's VAT Talk de hoje e dos 2 anteriores estão todos no nosso canal do YouTube. Tá? Então, vocês podem acessar o canal do YouTube do Stock Forbes e lá você vai encontrar todos os nossos webinars, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir as coisas em 2x. Então, você consegue maximizar seu tempo fazendo assim. Então, vá lá, né? Inclusive, o de hoje, acabando aqui, eu acho que até o final do dia ou até amanhã já está no nosso canal, tá bom? Temos aqui uma pergunta sobre a questão do PIS/COFINS sobre os cigarros, Mari. A restituição é via administrativa mesmo. Luiz, né, que perguntou. É administrativa, via Perdecomp, e o nosso time aqui de Tax BI pode ajudar vocês a fazer esse cálculo, a fazer as imputações das informações corretamente. O importante não tem aqui necessidade de retificar. E outra, você tem aqui... você não precisa de ação judicial, esse que é o ponto aqui, eu acho. Ele é administrativo porque já existe um reconhecimento da Receita Federal em relação ao direito do contribuinte de ressarcir esses valores, né? É isso. Gente, eu acho que temos, né? É um assunto super importante mesmo, porque até por uma questão de praticabilidade, muita empresa acaba não olhando para isso, né? E a legislação acabou se desenvolvendo para um lugar meio estranho, obscuro e difícil. Eu acho que precisa sim ser analisado caso a caso. Não dá para a gente ter uma opção que é válida para todas as empresas, mesmo porque o seu modo de fazer as coisas é diferente até do seu concorrente. Então, é algo que a gente sempre recomenda para todos os clientes. Analise caso a caso. Não dá para a gente ter uma solução uniforme para todo tipo de empresa, tá? Mas o nosso time está aqui para te ajudar se você precisar de alguma coisa. O conteúdo que a gente quer passar, não só com o de hoje, mas nos próximos, é sempre isso. A gente quer trazer para vocês pontos práticos do dia a dia. A gente não quer ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, não. A gente quer efetivamente trazer o que aperta o seu calo aí no seu dia a dia quando você acorda de manhã e vai para a empresa. E esse negócio de vai para a empresa é difícil, né? Quando você acessa o seu Teams, o seu computador para começar a trabalhar, tá bom? Então, no final do mês, a gente já vai ter o outro, eu só me esqueci do tema. PIS/COFINS. PIS/COFINS. Putz, esse tema é aquele tema que era para ter sido resolvido e nunca foi, nunca será. Então, será um tema também que a gente vai trazer aí, a gente vai trazer exemplos para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Vocês querem falar palavras finais? Mari, Gui, Marlon? E obrigado pela participação, pessoal. A gente tem bastante gente aqui interessada no ressarcimento.
E assistam os outros, quem não conseguiu acompanhar, e siga a gente aí, que a gente vai compartilhando as atualizações. Grande abraço, pessoal. Foi um prazer tê-los conosco novamente. Gente, um abração, tchau, tchau, até a próxima.